Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 5 de maio de 2022, às 22 horas e 31 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Corinthians já deve estar em São Paulo uma hora dessa, mas ontem esteve na Colômbia para um compromisso diante do Deportivo Cali pela Libertadores. Um jogo que não teve transmissão, né? Não teve transmissão na Globo, foi exclusivo da Comebol TV. E aí a gente teve que dar uma miguezada para poder assistir, né? No caso, eu assinei a DirecTV Go por 7 dias e adicionei o pacote da Comebol TV. Aí ganhei 7 dias grátis de DirecTV e mais 30 dias, né, de Comebol TV. Assisti o jogo e já cancelei, então vai estar rolando. Devo ter ainda acesso ao DirecTV por mais 6 dias, mas depois vai ser cancelado automaticamente. Já foi cancelado, né? Só vou perder o acesso mesmo. Que era o que me interessava, né? Só assistir o jogo. Era isso que me interessava e. Bom, deu bom, né? Vamos ver se não vai ter mais jogo exclusivo do Corinthians para Comebol TV, porque daí eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou assinar o Comebol TV avulso, ou se eu vou comprar só o jogo, não sei. Tem que dar uma olhada ainda. Mas pô, antes de a gente começar, não teve notícias, né, do Corinthians, o Corinthians fora da cidade, fora do país, né? A grande notícia mesmo foi o resultado do Corinthians, né, e também do Boca Juniors ontem, e aí hoje o dia foi de especulação em relação ao resultado e previsões, né, para o futuro. Bom, de toda forma, antes de começar, queria deixar os recadinhos, tá? Então, se você está assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, dá aquela moral. Aumentou um pouquinho ali de inscritos, ainda bem que tá aumentando aos poucos. Um inscrito foi o Pudinzão, esqueci o nome dele, cara, Arthur Batista, lá do canal Timão e Resenha. Eu tava assistindo a live deles, assisto todo dia, pra falar a verdade, na hora do almoço ali. Aproveito pra ficar lá trocando uma resenha com o pessoal lá, com os caras da live. E aí eu zoei com ele, falando: se você não segue o meu canal, você tá errado. Aí ele foi lá e se inscreveu. Legal, não deve estar assistindo os vídeos, mas mesmo assim, se estiver assistindo, valeu aí. Obrigado pela moral. Beleza, pessoal. Se estiver ouvindo também, tem a versão no Spotify, né? A versão podcast, onde é só o áudio do vídeo. Se estiver ouvindo no Spotify, avalia, se possível, tá? Avalia o programa lá no Spotify e segue também, assim você recebe as notificações de quando um novo podcast for lançado, né? De toda forma, se puder, vem aqui pro YouTube, se inscreve aqui e dá aquela moral. O pessoal tem ouvido mais o podcast do que visto os vídeos, mas faz parte. Mas se der essa moral, vem pra cá, dá essa moral e entra aqui, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, recados dados, vamos começar a falar de Corinthians. Vamos começar, pessoal, dando uma olhada em como ficou a tabela depois do jogo de ontem, né? Tanto o Corinthians, né, quanto o Boca Juniors jogaram ontem, né? Os dois jogos da chave aconteceram ontem ao mesmo tempo. O Corinthians empatou em 0-0 com o Deportivo Cali na Colômbia e o Boca Juniors ganhou de 1-0 do Always Ready lá na Bolívia. Inclusive esse 1-0 foi muito polêmico, né? Porque o pênalti, o Boca Juniors ganhou com gol de pênalti e o pênalti foi meio mandrake. A impressão que dá é que já estão começando a acontecer aquelas movimentações para dar aquela força para o Boca Juniors passar para a fase de oitavas de final, né? Para a próxima fase. E é muito estranho, né? É muito estranho porque aqui não é pênalti, tá? O lance do pênalti foi, acho que se não me engano foi o Oscar Romero ou algum meio campo lá, fez um lançamento para o atacante correu até a bola, o goleiro se adiantou, é, tirou a bola, né, deu um carrinho na bola e aí
em decorrência do lance, acabou acertando o atacante que caiu, o juiz marcou pênalti, mas diversos lances assim a gente já cansou de ver e o juiz nunca marcou. Fica na conta aí do juizão, na interpretação dele, mesmo se tivesse VAR, acho que. Aí eu já não sei dizer, tá? Se lance interpretativo, o árbitro pode receber a ajuda do VAR ou não, tá? Só se fosse, acho que em caso de pênalti, só se fosse caso de mão na bola, né? E o juiz não ter marcado, ou se o juiz não viu acontecer alguma coisa na área. Aí o VAR recomenda dar uma olhada. Mas se o juiz viu e marcou com convicção, acho que é mantida a recomendação para que mantenha a decisão do árbitro, né? Então acho que mesmo com VAR, com essa com esse lance aí, acho que seria pênalti do mesmo jeito, tá? Bom, de toda forma, o grupo ficou assim, então. Corinthians em primeiro com 7 pontos, Boca Juniors em segundo com 6 pontos, missão cumprida. O juizão deve estar feliz, ganhou até a comissão de arbitragem lá, ganhou a camiseta do Boca, ganhou não café da manhã, mas ganhou lanchinho, né? Ganhou comidinha lá, então estão bem felizes. Deportivo Cali em terceiro com 5 pontos e Always Ready em último com 4 pontos. Esses 4 pontos aí muito se dá por conta da derrota do Corinthians na estreia, né? Era para esse time estar com 1 ponto só e o Corinthians já está classificado com 10, mas futebol é uma caixinha de surpresa, né? Dizem. E enfim, agora o Corinthians está aí, né? Está em primeiro do grupo, sendo seguido pelo Boca. E o próximo jogo do Corinthians é justamente com o Boca lá na Bombonera. E cara, assim, algumas pessoas dizem que o jogo do Corinthians contra o Boca, muito por conta desse empate de ontem, que deixou o Corinthians numa situação muito boa, dependendo só de uma vitória em 2 jogos, né? E o último jogo do Corinthians é na Neoquímica Arena diante do pior time do grupo, que é o Always Ready, do time boliviano. Então, em tese, estão contando que o Corinthians já consiga chegar a 10 pontos e os rivais, Deportivo Cali ou Boca, conseguem no máximo chegar, sei lá, só um deles consegue ultrapassar os 10 pontos, né? Então, isso condiciona o Corinthians já a, entre aspas, estar classificado. E aí acaba tornando o jogo diante do Boca menos relevante para o mês, né? Porque o mês de maio, não só para o Corinthians, mas para todas as equipes aqui do Brasil, está sendo muito puxado, né? Porque está tendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Então o Corinthians tem diversos compromissos pelo Brasileiro e o Corinthians está em primeiro no Brasileiro. Então, como a ideia do Vitor Pereira é se manter vivo em todas as competições, enquanto o time vai adquirindo condicionamento físico e padrão de jogo, né, para que quando afunilar e começar as fases mais agudas dos campeonatos, o time esteja ok, né, esteja preparado. E então por isso, tipo, estão considerando esse jogo do Boca como menos importante, porque não vai fazer diferença nenhuma o Corinthians perder lá, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele só depende do jogo contra o Always Ready para poder se classificar. Obviamente, a importância do jogo diante do Boca é se o Corinthians empatar contra o Boca ou vencer o Boca, ele fica muito perto de ser o primeiro do grupo, né? Aí visando a primeira colocação do grupo e de repente fugir dos outros primeiros colocados numa eventual oitava de final, é melhor, né? Mas é assim, tipo, em tese, time que quer ser campeão não escolhe adversário, né? A ver, porque o Palmeiras foi campeão fazendo um jogo difícil só, né? Pegando um adversário difícil só, que foi o Atlético Mineiro ano passado. E no ano retrasado foi campeão em cima do Santos, tipo, um dos piores jogos que a gente já viu na face da terra, né?
Mas beleza, então essa é a situação do grupo para a Libertadores. Vamos dar uma olhada na escalação que o técnico Vitor Pereira levou a campo. Lembrando que o Vitor Pereira ele estava no Brasil, ele não podia ir para a Colômbia por conta de uma determinação, não sei se é da Conmebol ou da Colômbia mesmo, do país, né? Que só poderia entrar ou trabalhar no jogo a partir de 11 dias do diagnóstico da Covid, né? O VP não pôde ir então e ele acabou indo na madrugada de quarta, né? De terça para quarta. Chegou lá na Colômbia e assumiu o time no jogo, tá? Então ele levou a campo Cássio Fagner, João Vitor, Raul e Fábio Santos. Aqui já tem uma surpresa que foi o João Vitor, né? Porque todo mundo estava contando que fosse o Gil, fosse Gil e Raul Gustavo e não João Vitor. E Fábio Santos, né? Então, exceto pelo João Vitor no lugar do Gil, nenhuma surpresa. Duqueiroz, Maicon e Juliano. Juliano começando jogando, tá? Num jogo importante, jogo de Libertadores. Ele que ficou de fora, acho que uns 3 jogos, né? Ficou de fora. Ele foi titular no jogo contra a Portuguesa pela Copa do Brasil. Aí ficou de fora do Campeonato Brasileiro, não lembro contra quem foi, acho que Fortaleza. Acho que é. Putz, eu já não vou lembrar. Mas eu sei que o último contra o Fortaleza ele não participou, Boca Juniors não participou. E o anterior, né? Eu acho que é Avaí mesmo. Mas eu não acho que é. Ou Palmeiras. Não, Palmeiras. O Juliano então ficou de fora do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Boca Juniors e do jogo contra o Fortaleza. E voltou hoje, voltou. Não achei ruim, acho que tá até numa posição que favorece bem o jogo dele ali, então achei uma boa escalação, tá? Gustavo Silva, Gustavo Mantuan e Jô. Então entrou sem o William e sem Roger Guedes, tá? Então aí a gente tem uma surpresa, né? Pelo menos um dos dois, o William ou o Roger Guedes, mais o Roger Guedes, né? A gente imaginava que ele começasse jogando. Mas o VP escolheu ali tanto o Mosquito quanto o Mantuan para jogar ao lado do Jô. É uma. Ainda mais para um jogo importante na Colômbia, né, pela Libertadores, que ou pelo menos deveria ser a prioridade do Corinthians aí, pelo menos enquanto estiver na Libertadores, né? Não achei uma escalação tão ok assim, tá? Eu sinceramente não entraria com o João Vitor. Tem uma questão ali com o Du que, por mim, ele tá jogando por não ter outro na posição, mas depois eu falo com o Du com um pouco mais de justiça. Ele fez uma grande partida, de verdade, uma grande partida mesmo. Dessa vez ele não deu brecha nenhuma. Nos jogos anteriores ele até jogou bem, mas acabou dando uma ou outra brecha, mas nessa daqui de ontem ele foi sensacional, assim, jogou muita bola. Acho que o Juliano foi uma boa, né? O Renato Augusto não tá bem. Renato Augusto não tá bem, não tá bem de maneira nenhuma. Não sei se é por conta do estilo de jogo mais intenso do VP, que acaba prejudicando ali a individualidade do Renato Augusto. Os treinos também, né? Acho que quando teve aquela polêmica em que falaram que jogadores ali reclamaram ou deram opinião dizendo que alguns deviam ter treinos individuais. Eu acho muito foi o Renato Augusto que falou isso. Ele já tinha falado isso numa entrevista coletiva que ele deu antes do VP chegar, né, falando que às vezes ele teve problema na China porque ele precisava fazer um treino específico para manter o corpo dele bem, né, e saudável, e até convencer e chegar no entendimento, né, deu muito problema para ele, mas ele imaginou que seria a mesma coisa aqui no Brasil com o VP, e acho que não está acontecendo, e isso está refletindo diretamente no futebol dele, né? Então achei boa a entrada do Juliano. Se o Paulinho não tivesse machucado, era bem provável que fosse o Paulinho que entrasse nesse jogo, né? Mas como titular, mas enfim, infelizmente o Paulinho se machucou. E cara, eu ali desses dois aí, Gustavo Silva e Gustavo Mantuan, eu sinceramente
Não gosto de nenhum dos dois. Tenho mais simpatia ali pelo Gustavo Silva, né? Ele tem os mosquitinhos, que são os filhos deles, que são gêmeos e são super bonitinhos. Então a gente acaba criando ali uma empatia e tudo mais. Então, se fosse para escolher um, eu escolheria o Gustavo Silva e colocaria o Roger Guedes para jogar, tá? Eu entendo que é difícil jogar Roger Guedes e o William, mas não é difícil jogar Roger Guedes e Mosquito, ou Roger Guedes e Mantuan. Então acho que nesse ponto aí o VP meio que deixou a desejar. E o jogo no comando do ataque, para mim, sensacional, assim. Beleza. Então essa foi a escalação aí. Tive algumas questões com relação a essa escalação, mas enfim, né? Robiceira não manda em nada, né? E aí vamos falar do jogo especificamente. Como peguei aqui a arte que o Corinthians divulgou, o Corinthians empatou em 0-0, mas esse jogo foi uma montanha russa de emoções, tá? Esse jogo, o Corinthians jogou muito bem, assim. Vamos falar do primeiro tempo. Primeiro do primeiro tempo. Mas o Corinthians jogou um futebol muito bacana, assim, tá? Obviamente não foi perfeito. O Corinthians ele tem alguns problemas. O que acontece, né? O Corinthians tem esse déficit físico, aparentemente, que jogadores não sei se não conseguem fazer 2 jogos seguidos, talvez pudessem fazer, mas pela metodologia do VP ou o que ele está tentando fazer, ele está fazendo os jogadores jogarem menos para que tenha mais fôlego para poder jogar em outros jogos, né? E cara, o Corinthians ele entrou com uma escalação mais ou menos, mas começou fazendo um bom jogo, tá? Jogando com disposição, jogando com intensidade, que é o que o Vitor Pereira gosta. Porém, o Corinthians ele tem um problema. Talvez não seja problema, mas assim, o Corinthians, como ele muda todo jogo, ele está mudando. O que eu imagino é que o Corinthians ele esteja, o VP no caso, esteja mudando as peças, mas exigindo que os jogadores, né, mantenham o esquema tático, aquilo que é treinado, né? Então você treina a semana toda ou os dias em que é possível treinar diante do calendário que a gente tem e implementa o treino no jogo. Ou seja, você treinou, você vai lá e faz em jogo o que você treinou. Então, não vou dizer esquema tático, mas a forma de jogar tem se repetido e o Corinthians tem jogado assim. Então, dessa forma, os jogadores são apenas peças que vão executar as funções que o esquema exige. Importante isso, porque aí a gente vê porque o Roger Guedes não entrou. O Roger Guedes ele tem um problema que é ele não recompõe. Ele chega até o meio de campo ali, fica ali esperando um contra-ataque e tal, ele não volta para marcar o lateral. Ao passo em que tanto o Mantuan quanto o Mosquito fazem isso. Isso aí colocam eles para executar a função necessária para o plano de jogo do VP mais interessante do que o Roger Guedes, tá? O William também volta, o Roger Guedes não. E aí fica ruim, né? Aí, com os jogadores sabendo as funções que tem que fazer, porque eles treinam essas funções durante a semana, eles podem até não ter um entrosamento de se jogar junto, mas cada um sabe o que fazer, o que tem que fazer, onde deve estar, como se movimentar. Então, eu acho que é isso que o VP vem tentando fazer. E só que aí a gente esbarra num problema, um probleminha bem assim, tipo, chato até, né? Se a peça que está em campo começa a ramelar, isso serve sempre, né? Mas em qualquer situação. Mas se começa a ramelar, ou se a peça acaba não cumprindo a função corretamente, acaba ferrando todo o esquema, né? E o João Vitor e o Raul Gustavo, eles fizeram jogos, fizeram uma partida bem razoável, por assim dizer, tá? Eles não estavam conseguindo parar o pivô dos caras. E também o Theo Gutierrez estava deitando e rolando em cima do Raul Gustavo. Tanto que o primeiro lance,
de perigo do jogo é um chute de fora da área do Theo Gutierrez que desvia no João Vitor, se eu não me engano, e o Cássio faz uma defesa belíssima, assim, tipo, reflexo puro, tá? O Cássio tava caindo, acho que à direita, enfim, tava caindo para fazer a defesa, a bola desviou e aí ele com o braço conseguiu fazer a defesa, uma defesa muito bonita. Eu acho que o Cássio do começo do ano ou o Cássio do ano passado, de 2021, não teria feito essa defesa. Tá? E ele fez uma defesa sensacional, acho que uma das mais bonitas aí que o Cássio já fez, de fato, na carreira dele, no Corinthians pelo menos, né? O Cássio fez defesas belíssimas, né? A defesa contra o Moses lá em 2012, uma sequência de defesas sensacionais diante do Botafogo, acho que em 2018, 2017 ou 2018, não lembro o ano. E tem essa daí foi muito bonita. Acabou gerando escanteio para os caras, mas aí, enfim, faz parte. E o Corinthians aí, depois desse susto, começou a jogar, tá? O Jô fez uma partida enquanto esteve em campo, uma partida sensacional também. É notória, né? É nítido o quão ele melhorou, o quão ele está forte, está magro, rápido e está forte, tá? Então, ele conseguia fazer um pivô, assim, tipo, toda a bola que ia nele, o zagueiro chegava, parece que batia numa parede de ferro e parava. Ele estava arrastando os caras, estava levando os caras, tipo, fácil, assim, né? E numa jogada ali pela direita, né, o Mosquito também fez uma grande partida. Ele conseguiu ali é, amarelar pelo menos uns três jogadores do Deportivo Cali, né, da defesa ali. E numa jogada pela direita, ele acaba tocando ali no Maicon. O Maicon joga no Jô. Na verdade, ele cruza pro Jô, o Jô ajeita pro Maicon, que rola pro Mantuan, e o Mantuan chega batendo. E o goleiro De Amores, né, o nome do cara, De Amores, fez uma bela defesa ali também. Depois o Piton, que acabou entrando no lugar do Fagner, que machucou, deixou o Mantuan na cara do gol e o Mantuan perdeu o gol. Numa puxada de contra-ataque, e isso eu achei sensacional. Duqueiroz puxou o contra-ataque, o Jô acompanhou e se ofereceu. Duqueiroz jogou no Jô, o Jô numa velocidade incrível. Eu não pegaria o Jô naquele pique. Na verdade, eu não pegaria o Jô nem gordo, né? Quando o Jô tava gordo. Mas o pique que ele deu ontem foi sensacional. Ele disparou. O Mantuan não, o Duqueiroz jogou nele, ele cruzou pro Mantuan. O Mantuan chegou livre e chutou para fora. A terceira finalização que o chance, né, que o Mantuan tem, e o Mantuan chuta para fora, tá? A primeira, duas o goleiro defendeu, uma foi para fora. A mais clara foi para fora, né? A mais que em tese seria, entre aspas, mais fácil de se fazer o gol ali, ele acabou chutando para fora. O Corinthians volta para o segundo tempo, acho que sem modificação, eu não me lembro se o Corinthians fez alguma modificação ou não. Talvez tenha feito, acho que entrou. Eu sei que entra o Gil e o Corinthians acaba ficando com três zagueiros, mas eu não lembro quem saiu pro Gil entrar, tá? E com três zagueiros ali, o Corinthians que sofreu um ataque ali onde o Fábio Santos acabou salvando em cima da linha, né? O Theo Gutierrez deixou o atacante dos caras cara a cara com o Cássio. O Cássio fechou o ângulo ali, mas não deu. Os caras chutaram e o Fábio Santos conseguiu cortar em cima da linha. E aí, a partir do momento em que o Gil entra e o Corinthians volta a tomar conta do jogo, e aí o Corinthians começa a perder muitos gols, né? O Jô dá uma cabeçada sensacional, nossa, sensacional mesmo. E o goleiro De Amores faz a defesa. Em determinado momento entram o Renato Augusto e o William. O Renato Augusto consegue deixar ali o Mantuan duas vezes em boas condições. Uma ele tocou para trás e se eu não me engano, o Maicon acaba finalizando para fora.
E numa outra, já no, quase próximo do final do jogo, o Renato Augusto não, o Fábio Santos chuta para fora também, tá? Nesse meio tempo, antes dessas finalizações, o Corinthians acaba cometendo um pênalti num contra-ataque. O jogo puxa o contra-ataque, joga no Maicon, o Maicon tenta dar um passe de efeito ali e acaba perdendo a bola. O Corinthians cede o contra-ataque, no contra-ataque o atacante sai cara a cara com o Cássio, dribla o Cássio e o Cássio faz o pênalti, tá? E aí, então o Gutierrez ajeita a bola, o Cássio dá uma catimbada ali e tal, experiente. Então o Gutierrez também é experiente, mas bate mal pênalti, né? Então ele foi, bateu e o Cássio pegou. O Corinthians tem um pênalti a favor, mais pra frente, e o Fábio Santos erra o pênalti. Tem dia que é noite, né, mano? Não dá, não dá. O Corinthians tava perdendo muitos gols, Maicon perdeu embaixo da trave, o goleiro deve dar uma cabeçada do Jô. Fábio Santos, logo depois de perder o pênalti, acaba chutando para fora. Cara, o Corinthians perdeu muitas chances mesmo. E enfim, o jogo acabou 0-0. Foi um empate bom pro Corinthians. Se você for ver o copo cheio, o Corinthians conseguiu empatar fora de casa, pontuou na Colômbia, teve um pênalti contra e o Cássio defendeu, então ok, trouxe um ponto para casa. Se for ver o lado vazio ali, né, o copo vazio, copo meio vazio, o Corinthians perdeu no mínimo 7 chances de fazer gols e o jogo poderia ter acabado tipo 7-1 pro Corinthians e o Corinthians voltaria com 9 pontos e já pensando na primeira colocação do grupo, né? Mas não aconteceu, o jogo acabou 0-0 mesmo. E, bom, tendo isso em mente, cara, queria falar um pouquinho do Cássio. O Cássio ele fez uma partida sensacional, ele fez aquela primeira defesa no chute do Thiago Gutierrez, ele fez uma outra defesa num ataque do Deportivo Cali, né, em que ele até acaba espalmando para dentro, né, da área também, mas era o que dava, ali de fato era o que dava para fazer. E pegou um pênalti, né? Então o Cássio ele fez uma partida enorme, assim, tipo, partidas dignas de Cássio, tá? Eu não me lembro do Cássio ter feito uma partida assim, sinceramente. Pelo menos nesses últimos 3 anos aí, eu não me lembro do Cássio ter feito uma partida assim. Não que ele não tenha feito boas partidas, né? Ele fez algumas boas partidas, acho que não, no 1-0 que o Corinthians faz em cima do Palmeiras, com o gol do Avelar, ele faz bastante defesa também, mas eu tô falando de uma partida em que o Cássio ele é seguro, uma partida em que o Cássio faz defesas plásticas e importantes, difíceis, né? Plásticas porque são bonitas, né? E o Cássio pegou o pênalti, amigo. Pênalti em jogo, não na disputa de pênalti lá no final, que tem 5 ou 6 batidas seguidas ali e pressão em cima do batedor e tudo mais. Não, na partida, durante a partida. Já fazia bastante tempo que eu não vi o Cássio pegar um pênalti durante a partida assim, tá? Então o Cássio fez uma partida monstro, assim, eu gostei muito da partida do Cássio. E é uma daquelas partidas assim que no outro dia o pessoal vai aparecer e falar: cadê os críticos do Cássio? Agora não tem ninguém? Cadê quem tava pedindo o Ivan, quem tava pedindo o Carlos Miguel, quem tava pedindo Donelli? Né? Mas de toda forma, assim, o Cássio realmente fez uma grande partida. O Jô fez uma grande partida, o Jô jogou demais, como eu falei, ele estava arrastando a defesa adversária. Ele foi escolhido ali para dar a entrevista coletiva depois e ele falou que pretende ali ficar com a cabeça boa para render e render bem no ano aí nos campeonatos e poder colher frutos bons aí mais para frente, tá? Tomara que continue mesmo. O Jô é um cara assim, eu gosto muito do Jô, eu lembro do Jô de quando ele subiu, se não me engano, em 2003 ou 2004. Em 2004 ele com o Tite faz uma campanha sensacional no Brasileiro, o Corinthians sai ali tipo da zona do rebaixamento e termina acho que em quarto colocado no campeonato. Era uma época em que acho que só ia para Libertadores o primeiro e o segundo colocado, né, o campeão e o vice.
E, pô, o Jô faz um campeonato muito bom ali, junto com o time todo, né? Naquele time também subiu o Rosinei, subiu o Coelho, né? Tinha acho que acho que é Fábio Baiano, é um cara que faz um gol lá na pura raça, né? Tipo, mas esse não era da base não. Então, o Corinthians, o Jô, ele é muito a cara do Corinthians. O problema do Jô é que ele acaba se perdendo. Ele é meio que, tipo, entre aspas, cabeça fraca. Ele acaba se perdendo ali, fazendo cagada, mas eu gosto muito dele, torço muito por ele. Em 2017 eu defendia muito ele, pessoal, principalmente os rivais, zoavam e tal, tiravam o Jô, assim, tipo, e, pô, o Jô tem história, né? Ele campeão da Libertadores, ele pelo Atlético Mineiro, ele é artilheiro da Libertadores, campeão brasileiro pelo Corinthians 2 vezes, jogou Copa do Mundo, né? Então o Jô tem história, cara, ele precisa ser respeitado, mas mais importante que as pessoas respeitarem ele, mesmo respeitar a própria história, né? E se respeitar enquanto jogador. Vamos fazer uma justiça. Do Queiroz jogou o fino da bola também. Acho que não sei se foi porque o adversário era ruim, né? Tipo, não era um adversário tão bom, mas ele jogou, independente disso, ele jogou demais, ele deu ótimos passes, jogadas individuais ali, ele fez também algumas jogadas bonitas até. Uma no primeiro tempo, ele dribla dois caras seguidos assim, ele jogou muita bola, tá? E que continue assim nessa crescente aí e renda tanto esportivamente quanto financeiramente, né, pro Corinthians. Ele é um menino assim, eu acho que ele muitas vezes ele precisa falar menos e jogar mais, porque ele gosta muito de ficar falando, tal, mas ele é um menino humilde, né, um menino bom, um menino do bem, né? Então a gente torce para que dê tudo certo para ele e que ele mantenha o foco, né? Mantenha o foco, se dedique, porque eu não sei se o futebol dele é o que eu vi ontem ou se é o que eu vi diante do Palmeiras. Não dá para saber, né? Ele tem oscilado demais, o que pode ser natural por se contar, por se tratar de um menino da base, né? Bom, de toda forma, eu torço bastante para que dê muito bom na carreira dele, que ele consiga vencer aí. Ele já dá para se considerar um vencedor por estar no Corinthians, mas espero que ele voe mais longe aí. Beleza? Bom, rapaziada, acho que eu falei demais aqui. O Corinthians teve diversos destaques, né? Além desses três, teve também Gustavo Mosquito, que jogou muita bola. O Piton me surpreendeu bastante, porque o Piton ele acabou entrando para jogar a lateral direita, ele sendo um lateral esquerdo ruim. Ele não é só um lateral esquerdo, ele é um lateral esquerdo ruim, mas ele ruim, né? Mas ele acabou entrando para fazer a lateral direita com a contusão do Fagner. E cara, eu não tenho o que falar, assim, ele jogou muito bem mesmo. Tá de parabéns, assim, tipo, que continue assim também, crescendo a cada jogo, apesar de ele já estar há 3 anos no Corinthians, né? No profissional do Corinthians, que ele continue assim, nessa pegada para melhorar também. Muito embora esses 2 últimos anos que ele passou foi um Corinthians terrível, né? Agora que melhorou, espero que ele consiga crescer bastante aí. Bom, rapaziada, acho que vamos ficando por aqui. Já falei bastante, falei mais com o Homem da Cobra. E se você assistiu, se inscreve no canal, dá aquela moral. Vamos tornar aí o canal mais relevante, né? Tem um longo caminho pela frente, eu tenho pouquíssimos inscritos ainda, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aumentando e em breve aí a gente vai poder alçar voos mais altos, beleza? Vamos ficando por aqui então. É nóis e vai Corinthians, mano.